Pessoal, boa noite. São 6h03 aqui no relógio do meu computador e eu gostaria de que nós já fôssemos começando. Como sempre, vou perguntar a vocês se eu estou sendo visto e se estou sendo ouvido da maneira adequada. Será que podem me dizer isso ou não? Sim, está sendo ouvido e visto. Ok, vamos lá. Eu tive certa dificuldade hoje à tarde com o sinal. Parece que a internet apresentou uma variação agora à tarde e durante alguns dos momentos em que estava conversando, de fato, eu percebi que ficou lenta ou travou a minha fala ou mesmo o vídeo. E a mesma coisa aconteceu quando eu ouvi algumas pessoas. Eu estava fazendo algumas monitorias e pude perceber que isso aconteceu. Se por acaso acontecer, é bem simples. Basta me dizerem, por gentileza, que está ocorrendo e é tudo bem tranquilo. Pessoal, nós temos uma aula hoje estimada para durar 1h40. Nós passamos um pouco daquilo que era o nosso horário habitual, horário previsto, nas duas últimas ocasiões. Eu achei um pouco longas as duas últimas aulas. De fato, deveriam ser aulas um pouco mais curtas, e claro que tudo foi útil, né? O que disse o Gustavo, o que disse a Kellen, foram coisas muito úteis. Mas aquilo teria que ser dividido. Eu, sinceramente, não quero uma live de 2 horas. Isso é um pouco cansativo. Mas a sala tinha 3 horas de duração. Eu já expliquei a vocês em outra ocasião que nós vamos pagar a aula. Mas nós precisamos respeitar um pouco o tipo de natureza que é a questão virtual, né? O virtual cansa. Vocês já fizeram muitas coisas ao longo do dia. Sem dúvida nenhuma, já fizeram outras e já estão também um pouco cansados, já é noite, não dá para a gente ficar, sem dúvida, sempre 2 horas parado. Mesmo que vocês possam, mesmo que tenham disponibilidade e mesmo que queiram, eu não acho que seja pedagogicamente o adequado. Na semana passada, não pude participar, estava com rinite e Gustavo e Kellen fizeram uma aula muito boa, eu fiquei muito feliz. Mas, repito, tem que ser menor. Né? Nós não podemos, de fato, testar a paciência de vocês com 2 horas. Eu acho até que nós estamos vivendo, todos nós, uma overdose de lives. Porque quem faz algum curso, geralmente é videoaula, mas tem live. Quem está assistindo a um show, está assistindo também a uma live. E assim por diante. Eu acho que, se pudéssemos, portanto, diminuir um pouco, seria interessante. Vocês se opõem? Vamos fazer aí em torno de 1h40. Poderia ser ou não? Sim ou não? Não ouvi a resposta. Pode ser? Ok. Eu sempre vou optar por coisas que sejam menores. Queria também dar alguns rápidos recados antes de começar a nossa matéria. Mas antes ainda dos recados, eu queria tratar o seguinte. Na primeira nossa live, não foi nem live, foi ainda numa videoaula. Na primeira videoaula que eu gravei, eu diria que foi na semana seguinte à da quarentena, ou na mesma semana em que a quarentena foi decretada, eu mandei uma videoaula e essa videoaula tratava de propostas de intervenção. Hoje eu troquei ideia com um ou dois de vocês e eu confesso que a minha anotação não está aqui agora e eu também não estava com ela em mãos na hora, mas o que eu sei é que, na minha avaliação, na minha anotação, eu não dei a aula detalhada de propostas de intervenção aqui ainda, certo ou não? Foi isso? A aula bem detalhada, uma aula longa, sim ou não?
certo, as frases e as formas de fazer ainda não. Isso, muito bem. Alguns de vocês podem ter assistido outras lives minhas. Por exemplo, a live aberta de terça-feira. Por exemplo, alguma live do Alfa, não sei. Pode ser que tenha acontecido. Parte da aula de hoje retoma alguns dos conceitos que eu tratei lá. A outra parte, não. O que é que nós vamos fazer? Vamos tratar um pouco de proposta de intervenção, mas mais aprofundadamente. Se você assistiu aquela primeira videoaula que eu mandei, ainda na primeira semana de paralisação, você deve ter visto algumas informações importantes. Essa videoaula foi feita, foi disponibilizada no YouTube e eu mandei o link para vocês. Se tiverem depois dificuldade de assisti-la, tudo bem, podem me pedir, eu mando, mas ela tinha um nível mais básico. O que eu vou mostrar hoje é mais desenvolvido, mais profundo e eu diria mais interessante até. Então, se você por acaso não viu a primeira, isso não é um pré-requisito indispensável. Você consegue entender a aula de hoje sem nenhuma dificuldade. Ficou claro até aqui? Muito bem. Então, vamos a uma outra situação agora. Eu vou mostrar em 2 aulas, eu vou precisar de 2 encontros, porque hoje nós não temos só essa parte de proposta de intervenção. Daqui a pouco, às 19h, nós temos a participação do Luiz. E o Luiz vem, de fato, com mais algumas dicas interessantes, com mais informações de repertório sociocultural que possam ser tratadas por vocês. Então, ele vem e nós não vamos, durante todo o tempo da live de hoje, ocupá-lo com a questão da proposta de intervenção. Mas vamos usar também uma parte dele para o Luiz. Não temos a aula de literatura hoje, a aula de literatura volta apenas na semana que vem e na outra. Mas teremos, com certeza, a aula do Luiz, que daqui a pouco participa conosco. Vamos, então, a uma série de coisas que eu queria conversar com vocês. A primeira delas é sobre as monitorias de aperfeiçoamento. Estão já implementadas desde a semana passada e alguns dos que estão me ouvindo aqui já participaram, eu acredito já ter atendido mais ou menos 25 alunos nas monitorias de aperfeiçoamento. O que é uma monitoria de aperfeiçoamento para quem ainda não a fez? É um tipo de monitoria feita em grupos, então nós temos entre 6 e 8 pessoas que participam de uma videoconferência exclusiva e que durante essa videoconferência vão ouvir a correção que eu faço de textos propostos por eles mesmos para um aspecto. Então, as monitorias de aperfeiçoamento vão tratar, numa determinada ocasião, de conclusão, numa outra ocasião, vão tratar de argumentos, numa outra ocasião, de introdução, numa outra ocasião, só de coesão, numa outra ocasião, só de aspectos gramaticais. Por que que é assim? Porque ela não é a monitoria de correção que nós estamos acostumados a ver. É uma outra metodologia, com a qual eu trabalho, aliás, há muito tempo, mas que não tenho feito nos últimos 2 anos. Eu resolvi retomá-la agora, porque me parece uma forma interessante. Dá muito certo, é uma forma que em Belo Horizonte eu costumo usar. Meus alunos de Belo Horizonte, pelo menos os do ano passado, estavam acostumados a essa monitoria. Nós fizemos várias. E aí, essa monitoria junta pessoas e essas pessoas vão ouvir aquilo que vai ser feito em termos de correção e de avaliação. Para que você participe da monitoria, do modo como eu estou dizendo aqui, o que você de fato precisa fazer é ter a sua redação fotografada. Você tem que ter fotografado com o seu celular. Essa foto precisa ser legível. Não há possibilidade de fazer uma correção se de fato não for legível a sua foto. Ela precisa ser feita em condições adequadas de iluminação. Precisa ter foco, do contrário é complicado. E, sinceramente falando, eu acho que precisa ser feita, se me permitem, a caneta, porque, de fato, é muito complicado a lápis, a não ser que você tenha uma letra muito forte e tenha usado um grafite muito grosso, mas isso é raro. Uma vez que você esteja com a sua redação já fotografada, pronta, em condições ideais, você participa da videoconferência que é feita pelo Zoom e durante a videoconferência você me envia pelo WhatsApp, isso é questão de segundos. Eu baixo a sua redação e passo a analisar com você a redação. São 5 ou 6 colegas que vão estar assistindo, por isso é importante você já entender. É um trabalho de grupo. Eu não gosto de grupo, tenho surtos de timidez. Então, espera a monitoria individual.
Mas a monitoria é muito interessante quando é feita em grupo, porque você vai perceber que erros são recorrentes e que muito frequentemente aquilo que o colega errou é o que você também poderá eventualmente errar. Se isso ficou claro, então como é que eu faço agora? Vocês vão aguardar, a Silvia deve postar amanhã o cronograma dessas monitorias. Então, de cada vez nós temos entre 7 e 8 pessoas. Pode acontecer que no seu grupo de 7 ou 8, 3 ou 4 redações sejam vistas e 3 não. Nós não temos a obrigação de, na mesma monitoria, corrigir todas as redações. O que você tem é que participar, presenciar a correção que é feita. Se por acaso a sua não for corrigida, marca-se uma segunda ocasião para que isso seja feito. Eu não sei se a Mariana está conosco aqui. A Mariana Alves. Está por aí, Mariana? Sim. Muito bem. A Mariana está por aqui. Há quanto tempo eu não te vejo, Mariana? Então, na verdade, a Mariana está por aqui e ela fez 2. Concorda, Mariana? Fiz. Fez uma hoje e fez outra no dia 13. Certo ou não? Correto. Então, muito boa. Ela fez uma primeira monitoria naquela ocasião e ela fez uma segunda monitoria. Porque todos os grupos terão 2 oportunidades. Por quê? Porque pode ser que eu não consiga, de fato, ver com todo mundo. É uma metodologia muito bacana. Não é porque eu a faço, não, e nem é por eu fazê-la. Onde quer que seja implantada, é uma metodologia muito legal. Ela, de fato, vai trazer a você a possibilidade de ouvir a correção do colega e, de fato, você vai perceber o que eu faria. São correções rigorosas, no meu padrão de correção. Marcelo e Gustavo foram treinados por mim, são, entre aspas, com muito prazer para mim, são crias minhas, e eles sabem que é preciso ser exigente. Pois bem, eu ainda estou sendo, em média, mais exigente. Tudo o que é possível cobrar em cada aspecto eu cobro. Para que eu explique a conclusão, frequentemente eu mostro outros aspectos da redação. Hoje, por exemplo, nós dissecamos 2 redações em vários aspectos e os meninos puderam ver sugestões que vão além da proposta de intervenção, da conclusão. Puderam ver muitas coisas que vão incluir muitos outros aspectos. Essa é a primeira coisa. Marquem, então, as monitorias individuais são muito importantes, são, eu diria, até decisivas, mas as monitorias, do modo como nós vamos fazê-las, de aperfeiçoamento, vão permitir a você ver coisas que o colega faz, que você não suspeitou que eventualmente pudessem ser feitas. Vão permitir também que você tenha mais rapidez no momento de assimilar as coisas. Ficou claro o que eu falei ou não? Sim? Dúvidas sobre isso? Há um cronograma. Nós temos todos os aspectos. Garanto que você melhora. Garanto. Com o nosso curso, mais as monitorias, mais o trabalho de Gustavo e Marcelo, mais as intertextualidades todas, você vai melhorar, não tenha a menor dúvida. Eu tenho algumas coisas para dizer a vocês também. E queria que levassem aos que não estão aqui. Nós temos mais do que 100 alunos, além dos que estão aqui, inscritos. E eles não estão aqui agora, mas devem estar assistindo às lives depois. Eu vou disponibilizar essa logo depois. Vou subi-la para o YouTube e mandar o link aqui para que vocês tenham depois acesso a ela. Existem alguns alunos me perguntando, e o link da aula passada? Eu andei passando vários links, mas eu vou tirar um tempo para repostar vários links, para que a gente coloque esses links aí. Só vou pedir um pouco de atenção, porque alguns, de fato, deixam passar um tempinho, e aí vem aquele caminhão de redações no grupo, e você fica com o link perdido lá atrás, no feed lá do WhatsApp, se é que aquilo é um feed. Então, a gente tem que tentar fazer a recuperação o mais rapidamente possível disso, ok? Vamos para algumas questões que são importantes. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz com algumas situações que estão acontecendo. Nós estamos em confinamento desde o dia 18 de março, proibidos, portanto, pela legislação, pelas normas sanitárias, de fazer aulas presenciais. E já passa de 2 meses o confinamento. Além de nós não perdermos alunos, nós ganhamos. Eu interpreto isso como uma relação muito positiva de confiança que nós temos. Vocês sabem que podem confiar em mim e eu fico feliz ao também confiar em vocês. Eu acredito ser o curso um dos poucos cursos que ganhou aluno. Se inscreveram pessoas hoje à tarde, se inscreveram pessoas ontem.
E eu acredito até que algumas indicadas por vocês. Isso, entre outras coisas, é um indício de que vocês, que não são bobos, que não se deixam enganar, perceberam que está dando certo. É possível fazer uma ótima preparação em redação. Se você acompanha a live e se você, de fato, faz os exercícios, que são as redações, se você manda as redações para corrigir. Eu tenho feito um investimento superior ao que eu faria em circunstâncias normais para que vocês tenham muitas correções. Eu não conheço ninguém que tenha feito regularmente que não tenha 4 ou 5 redações já corrigidas, a não ser que a pessoa não tenha feito 4 ou 5 redações. Isso é bem claro. Está no grupo de vocês desde ontem, eu não sei se mais uma ou duas, aliás, mais 4 propostas. Mais 4 propostas que eu passei que são de tipos diferentes também. Muito diferentes entre si para que nós treinemos com todos os tipos de propostas. Isso também é importante que a gente tenha. Se a gente tem esse tipo de coisa já colocada, e se está dando certo, é trabalhar, é insistir, é participar das monitorias. Então, a primeira palavra é essa. Muito obrigado pela confiança. Não só não saiu ninguém, como entrou. E eu fico, de fato, muito feliz. Eu sempre tive uma relação muito direta com os meus alunos e sempre prezei muito isso. Meus alunos são meus amigos, invariavelmente, e sabem que contam comigo, eu fiquei muito satisfeito com isso. Mas tenho outras coisas para dizer a vocês. Uma delas é a seguinte. 2 notícias importantes que vocês já sabem que saíram nas últimas horas. A primeira delas é o adiamento do Enem. Eu já tinha falado aqui que o Enem com certeza seria adiado. A única coisa é que eu não sabia quando isso iria ser decretado, e nem por quanto tempo. Eu já tenho um palpite. O Enem deve ser adiado por 60 dias. Com certeza, eu acredito que 60 é o mais provável. Mesmo que o governo force a barra, ele abriu para consulta. Ora, a maioria das pessoas, eu tenho certeza, vai dizer 60 dias. Muito claramente, vai dizer 60 dias. E eu acho que 60 dias vai vencer. Então, ele vai, de fato, não para o início de novembro, ele vai para o início de janeiro. Isso me parece quase certo. Comece a trabalhar com a ideia de estudar até pelo menos o dia 15 de dezembro. Você vai ter a possibilidade de estudar até o dia 15 de dezembro. Não é má notícia, é uma ótima notícia. É má notícia para o Bolsonaro e para o Ministério da Educação, porque tentaram prender e essa tentativa deu muito errado. Como vocês viram, não deu certo. De fato, o Congresso já iria votar uma lei e passar por cima do presidente. O Supremo Tribunal Federal iria julgar alguma ação e passar por cima do presidente. Ele fez a única coisa que ele poderia. E ninguém acha que ele quis aquilo, ou seja, os méritos serão sempre do Congresso, serão sempre do Supremo, como tem acontecido. O governo, infelizmente, não consegue evitar polêmicas. Perdão, essa seria, então, a primeira coisa. Não é mau negócio. Eu tenho um plano estratégico para vocês. Eu tenho uma sugestão para vocês que eu vou revelar na semana que vem. Eu tenho uma sugestão para nós trabalharmos e turbinarmos a preparação de vocês para o Enem. Não só em redação e linguagens, mas também em humanas, em outras coisas. Eu tenho ideias muito claras que eu queria sugerir a vocês. Acho que, se levarem em conta, com carinho que eu vou sugerir, vão ver que as coisas são importantes. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque agora vem a segunda notícia. Desculpa, pessoal, é rinite, não é Covid-19. Dos que estão aqui, cerca de 60 neste momento, alguém leu a notícia que o governador de Minas deu à Rádio Itatiaia sobre o que é que ele acha que é o prazo previsto para voltar à escola presencialmente no nosso estado ou não? Sim. Então, qual é? Sim. Que vai voltar só em 2021, talvez. A ideia dele é que volte talvez em 2021. Eu acredito que ele colocou uma data já bem radical para que as pessoas se espantem o quanto tiverem que se espantar e depois já fique por isso mesmo. Eu não acredito em 2021. Não acredito. Eu acredito que volte antes. Eu tenho quase certeza de que volta antes. Naturalmente, infelizmente, muita gente ainda vai morrer. A nossa curva, como vocês devem estar lendo, está longe ainda de estar em trajetória descendente. Cientificamente falando, pelas previsões todas que estão todo dia em todos os veículos, feitas por técnicos e pesquisadores renomados, nós ainda vamos ter muitas mortes.
acho eu que o problema ainda não chegou nem na metade. Mas eu tento ser otimista, ou pelo menos não pessimista. Eu acho que nós vamos ter uma situação em que, de fato, nós teremos um retorno possível a partir do segundo semestre. Eu não acredito em nenhuma possibilidade de nós termos aulas presenciais em junho. E, sinceramente falando, só se muitas coisas diferentes acontecerem para que julho seja também um período desses. Exemplo, eu dou aulas num colégio da cidade que já deu, de fato, férias aos professores durante 15 dias. Porque ele já percebeu que não vai realmente rolar, né, de você ficar segurando para ver o que faz. Outro colégio em que eu estou já também anunciou a possibilidade de fazer com que as coisas sejam mais ou menos esquematizadas desse modo. Então, pessoal, nós temos que trabalhar com a seguinte ideia. Vem aí um período ainda de virtualização. Mas nós não temos, mesmo que o Enem seja adiado por 60 dias, tantos dias assim, tantas horas assim, tantos minutos assim para pagar tudo que nós precisamos pagar. Nós temos que começar a aprender agora. Nós não estamos fazendo alguma coisa para que depois, na hora em que for sério mesmo, a gente comece a jogar o jogo. Isso não é treinamento, nós estamos aprendendo agora. Nós estamos aprendendo neste momento. É neste momento que está valendo. O jogo já está correndo, o jogo da preparação. Nós não estamos no aquecimento, não. Porque se você pensar assim, nós vamos ter um problema muito sério. A quantidade de gente que vai simplesmente chegar ao segundo semestre e dizer o seguinte, na verdade, se alguém disser alguma coisa do tipo, olha, a gente vai repor tudo isso aí. Pessoal, não vai rolar. Não vai rolar. Preste atenção, eu já assumi com vocês o compromisso moral de repor tudo que eu puder repor. Mas a minha questão é a seguinte, quantas horas tem o dia de vocês? Quantos minutos tem as horas de vocês? A coisa é muito complexa, é muito mais do que vocês estão imaginando. Então, essa situação é muito nova, ela é muito inusitada. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. É realmente muito novo o que está se passando aí. É bem complicado. A Bárbara está me dizendo que um professor da irmã dela, lá na UFMG, disse num comunicado hoje que as aulas presenciais é quando tiver a vacina. Sim, é possível. A vacina, se Deus quiser, não demora. O Brasil, por exemplo, está caminhando bem rápido para que nós consigamos uma vacina. A Inglaterra caminhou muito. E a união de pesquisadores do mundo inteiro pode resultar em algo bem rápido. Eu acredito que o aperto é o pai da capacidade. Quando você está apertado, você se torna capaz de fazer as coisas. Acho eu que nós teremos, em breve, alguma coisa muito concreta. Nem AIDS mata mais se você tomar o remédio da maneira adequada. Se Deus quiser, vamos vencer, sim. Se a ciência for usada e valorizada, não com essa idiotice de cloroquina, que não tem evidência nenhuma, mas de uma forma efetivamente mais tranquila, abonada pelos cientistas, porque eles é que têm que falar a respeito, a gente vai conseguir. Mas tem que estar valendo. Por gentileza, tem que estar valendo. Não perca tempo. Não perca tempo. E eu preciso ser franco com vocês. Quem, por exemplo, está na escola pública e não tem nada, não precisa esperar os 2 meses, não. Não tira esse atraso em 2 meses, não. Não tira. Não vai tirar. Vocês vão ver escolas, inclusive, olha o que eu estou falando, escolas presenciais, como todas, tentando programar atividades virtuais para tentar compor o tempo depois. É agora que tem que aprender. Quanto mais próximo do fim do ano, mais cansados nós estaremos. É agora que tem que aprender. Faça as redações, assista às lives e não presuma que você terá um tempo para jogar o jogo para valer depois. O jogo já está correndo. O jogo começa a correr quando você começa a fazer a sua preparação. Estamos entendidos? Isso é muito importante, nós não podemos deixar definitivamente de que essas coisas sejam ditas. Bom, dito isso agora, eu queria trazer outras ideias. Uma pergunta interessante aqui. Como é que fica a questão dos alunos que iriam completar o ensino médio esse ano? Vão completar. Se são de escolas, de fato, particulares, tranquilamente vão completar. Se forem de escolas públicas, vão completar também. Só que esse ano deve terminar
lá para o final de dezembro, de fato. Mas vamos completar assim, é possível mexer nisso. Agora, aquela história de que o governo já flexibilizou, não precisa de 200 dias letivos, mas precisa de 800 horas. Nem isso, no final, vai valer. Isso enquanto você acha que está no controle da situação. Quando ficar claro que ninguém tem controle da situação, eles vão aceitar menos do que 200 dias letivos. Guardem o que eu vou falar. As leis e as normas foram feitas para os homens e para as mulheres. Não são os homens e mulheres que foram feitos para as leis e para as normas. Leis podem ser modificadas. O que importa, de fato, é a vida das pessoas, o que está acontecendo com elas, ok? Se eu acredito em provas online, me perguntou o Diego. As provas online, eu acredito que podem vir a ser feitas se nós tivermos uma paralisação até agosto ou setembro. Porque como é que deixa de avaliar até lá? Você vai ter que fazer alguma coisa, não é verdade? Pré-vestibulares estão acostumados, por exemplo, a aplicar simulados. Eles aplicam simulados e a coisa fica muito bacana. Bom, a partir da semana que vem, agora que eu já avisei a vocês, eu vou pedir uma gentileza. A Silvia está ouvindo sugestões para nós reorganizarmos o curso, ok? Eu preciso ajustar com vocês algumas coisas. Por exemplo, eu tenho turmas quinta à tarde, eu tenho turmas quinta à noite, eu tenho turmas sábado pela manhã. Vai haver uma live quinta-feira, mas eu peço ao pessoal de sábado que, se possível, assista na quinta-feira. Nós estamos abrindo uma consulta, agora a moda é abrir consulta, como, por exemplo, sobre o Enem, e, na verdade, nós vamos abrir uma consulta para você me dizer, eventualmente, se você acha que o melhor horário da live é quinta às 18 horas. Ficou claro? Nós podemos mudar o dia. Já vou falar as possibilidades que tem aqui para vocês guardarem. Tem a possibilidade de mudar o dia e manter a hora. É possível fazer na quarta. Tranquilo, não tem nenhum problema. É possível até fazer no sábado de manhã, mas eu preferiria que não. Nós não vamos ter duas lives, não. Uma, de fato, para sábado de manhã e uma para quinta. Os meus alunos podem, de fato, se ajustar aqui. Então, de fato, o que a gente vai fazer é esperar que vocês, por gentileza, se manifestem. Eu gosto da quinta-feira, mas aceito a ideia de que a gente mude o horário. Porque uma turma era da tarde, outra turma era da noite. Eu posso começar um pouco mais tarde para ajudar vocês. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque agora está valendo. Agora, de fato, já está valendo. Nós não temos como dizer assim, estamos, fazendo umas aulas para ver o que é que dá. Não, tem que estar funcionando já, senão vai dar errado. Muito errado. Não tem jeito de fazer isso. E vão por mim. Vai estar todo mundo pagando aula aí depois. O que você aprendeu, já aprendeu, está resolvido. E redação é uma habilidade de médio prazo. Não tenta deixar para aprender, cozinhar as lives todas para depois ver, vai deixando para o final. Lá para julho você vê o que vai fazer. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Bom, essa é a primeira coisa. Sugestões encaminhadas para a Silvia em privado. Não precisa colocar no grupo, não. Você vai mandar no privado para ela. Segunda coisa, estou aceitando sugestões sobre partes do conteúdo que vocês queiram que seja intensificada. Ficou claro? É outra coisa que estamos fazendo também. Eu vou aceitar esse tipo de coisa. Ficou claro? E vamos intensificar também, a partir de daqui a 15 dias, nós vamos contar também com redações que vão ser corrigidas e vão ser entregues, só que sem a monitoria. Vão ser correções feitas e explicadas. Isso não significa que não vai ter monitoria. Cuidado para você não entender as coisas erradas. Vai ter monitoria. Só que você tem a possibilidade de mandar redações, elas serem corrigidas e devolvidas. Corrigidas e avaliadas. Ficou claro? Além da monitoria. Pessoal, eu estou intensificando, gastando mais, investindo mais. Vocês acreditaram no curso, estão aí, estão firmes, repito, ninguém saiu, entrou gente, estou satisfeito, mas tem que estar valendo. Eu vou me adaptar a vocês, vocês vão pedir o que for possível, mas vocês vão ter que participar. Porque eu quero o bem de vocês e nós não vamos ter tempo de fazer se não for assim. Isso não vai rolar, ok? Bom, tem aqui uma pergunta. Acredita em provas online nesse período?
Isso vai depender das escolas. Eu diria que na rede privada é possível, tecnicamente falando, mas não sei se eles vão fazer, não. É bem complexo isso. Na rede pública, acho mais difícil. A questão do Enem. Alguém está me perguntando aqui se eu vi a possibilidade de o Enem ter menos de 180 questões e ocorrerem apenas um dia. Se o Enem tiver menos de 180 questões e ocorrer em um dia, ele fica mais difícil? Você tem uma probabilidade menor com questões. Com menos do que 180 questões, você arrisca mais. Torçam para isso não acontecer. Não é o que está mais cotado. Até porque a prova desse ano está pronta. A prova desse ano ficou pronta no final do ano passado. Só o tema da redação e alguns ajustes é que são definidos depois. Essa prova já estava pronta, pessoal. Essa está arrumada já. Ok? Essa já estava engatilhada. Então, eu acho pouco provável um Enem de menos de 180 questões. Mas impossível, não posso dizer que seja. Eu também achava impossível uma pandemia e ela apareceu. Sim, todas as monitorias. A Raira está me perguntando aqui se eu vou mandar links no grupo quando tiver essas monitorias. É assim, Raira, você tem que se inscrever para elas. Ficou claro? Você se inscreve com a Silvia. A Silvia vai publicar na segunda-feira o relato de todos os dias. Você se inscreve, ela monta o grupo e manda para você o link. Esse link é para quem de fato está lá vendo. É para 7 ou 8 pessoas, é em grupo. Então vai receber o link quem está inscrito. Ficou claro? Porque é uma monitoria de grupos de pessoas de fato. Bom, vamos ver aqui. A Mariana Mesquita. O SISU e o ProUni agora, do meio do ano, será que realmente vão seguir as datas que foram divulgadas? Eu li algo assim há 2 dias. É possível, sim. É totalmente possível. Tecnicamente falando, é possível. O que não é possível é fazer o Enem em início de novembro. É possível, sim. Se o Ministério quiser, essa é a resposta que eu posso te dar. Ele consegue. Isso é algo certo. Se ele quiser, ele consegue. Porque, como você bem sabe, eles consideram notas de períodos anteriores. Com certeza, tecnicamente falando, não tem nenhum problema, não. Mais alguma dúvida? Não? Então, a Silvia vai receber as sugestões de vocês para enfatizar alguns conteúdos. Lembrando que esse é um curso de redação, de língua portuguesa, gramática, língua portuguesa, interpretação de texto, literatura e artes. As aulas de literatura vão seguindo, até nós cumprirmos o programa. As aulas de artes, eu decidi dar. Vocês vão ter aula de artes comigo. E as aulas de sociologia vão continuar. As de filosofia vão começar. Tudo tem. Tudo que eu falei. Vocês vão perceber que literatura está mais sistemática do que no ano passado. Que sociologia vai ser mais sistemática e filosofia mais sistemática. Isso já está sendo oferecido a vocês. Tranquilamente, tranquilaço, sem maior dificuldade. Ok? Esse ano nós vamos cumprir um conteúdo maior. E eu estou propondo a vocês um desafio. É o ano da pandemia, é o ano da dificuldade, e nós vamos fazer mais em termos de preparação. Porque se nós quisermos, é possível. Beleza? Crianças, any questions? Alguma dúvida ou não? Não? Se não houver nenhuma dúvida, eu vou começar com a minha parte. Nós temos aqui uma parte que é importante. Eu vou fazer agora a primeira de 2 conversas com vocês sobre propostas de intervenção. Bom, o que eu queria é que ninguém errasse mais proposta de intervenção por ter deficiência teórica, por não ter visto como fazer. E queria que a máxima atenção fosse dada, porque a maioria das pessoas que está me ouvindo aqui talvez não tenha feito ainda a monitoria de aperfeiçoamento, mas quem fez viu que a primeira que eu escolhi foi de proposta de intervenção. E foi bacana demais. Nós vamos fazer isso rapidinho. Eu vou compartilhar uma tela e nessa tela nós vamos tratar de fato de algumas coisas que são bem básicas. Básicas para estruturarmos de fato o nosso pensamento, para você ter uma ideia daquilo que vai acontecer aqui. Lembrando, não pode esquecer, sugestões para a Silvia de horário, de conteúdos, de organização das aulas. Ficou claro?
Entre outras coisas, para que a live não fique muito grande, nós temos a possibilidade de, num outro dia, apresentar, por exemplo, Sociologia, Filosofia e Literatura. Ou apresenta literatura junto com redação, filosofia e sociologia em outro dia. Isso é possível, bem possível. Mas eu quero ouvir as sugestões de vocês, ok? Vamos lá, então. Começando com a ideia da proposta de intervenção. Nós sabemos que uma proposta de intervenção clássica está na conclusão. Não é que ela só possa estar na conclusão, mas é na conclusão, principalmente, que ela aparece em 99,999% dos textos, ok? Então, quando falamos aqui em proposta de intervenção, nós temos que ter em mente algumas características que o Ministério da Educação, através do INEP, tem querido que elas apresentem. Pessoal, é uma rápida revisão. Eu vou mais rapidamente, e se por acaso quiserem que eu diminua o ritmo da minha velocidade, eu vou pedir que vocês, de fato, digam, Márcio, mais devagar. Márcio, explica para mim o que você disse anteriormente, porque foi rápido, ou porque eu não captei, ou por outra qualquer razão. Propostas de intervenção precisam ter 4 elementos: agente, ação, meios, projeção de futuro. Agente é quem age, quem faz. Ação é, de fato, o que vai ser feito. Os meios, de fato, são o modo como eu vou fazer algo, ou os recursos, e a projeção de futuro nada mais é do que o motivo, a razão, a finalidade para a qual eu faço algo. Propostas que não tenham muito claras essas 4 coisas, esses 4 elementos, não são competitivas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos avaliar. Propostas precisam ser detalhadas. Vamos tratar do detalhamento daqui a pouco, mas desde já eu digo que o detalhamento é um problema no Enem. De dupla face. É um problema porque a maioria das pessoas não sabe fazê-lo, e é um problema porque a avaliação dele também é bastante subjetiva. Há uma certa margem de dependência da subjetividade dentro dos avaliadores, e eles, de fato, não vão corrigir sempre igualmente. Um avaliador pode apresentar certas discrepâncias em relação ao outro, e isso, de fato, vai acontecer, ok? Bom, se você entendeu isso, eu preciso dizer que o detalhamento, em geral, resumidamente, aqui, para iniciarmos, é uma espécie de acréscimo que eu faço. Eu acrescento alguma coisa e esse detalhamento aparece. Bom, as minhas propostas precisam estar articuladas ao desenvolvimento do meu texto. O que eu propus na tese, o que eu desenvolvi nos argumentos, precisa de fato estar refletido nas propostas. Por melhores que sejam, propostas não podem surgir do nada. Elas precisam naturalmente decorrer daquilo que eu coloquei no meu argumento, daquilo que eu coloquei na minha tese. E essa interessante questão, esse fato de que, de fato, você consegue juntar uma coisa à outra, ele vai depender muito de como eu faço isso. Se, por acaso, eu planejo propostas junto com argumentos, terei uma facilidade maior. Se não planejo propostas junto com argumentos, terei uma facilidade mais, eu diria, difícil de aparecer. Não vai ser o caso. Eu preciso, nas minhas propostas, respeitar os direitos humanos. E o respeito aos direitos humanos, que é o objeto da aula que virá numa parte da semana que vem, ele aparece de 2 maneiras. Há respeito ativo e respeito passivo. Quando você não é racista, não é sexista, não é gordofóbico, não é transfóbico, não é discriminatório em relação à origem das pessoas, à condição socioeconômica, à etnia, etc., você tem respeito passivo. Não fazer algo é importante. Não fazer algo errado é importante, é respeito passivo. Mas nós precisamos também, isso é muito importante para a sua competitividade. Precisamos também de que você consiga propor aquilo que se pode fazer de bem ou de bom para alguém. Isso, de fato, já é respeito ativo. Dizer que as mulheres não devem ser agredidas ou não podem ser agredidas, que isso é injusto, é uma coisa. Agora, dizer de fato algo como é necessário dar a elas mais apoio é outra coisa ainda. Dar mais apoio não é respeitar passivamente. Apoiar, criar condições especiais para quem precisa mais é respeito ativo. Então, vocês devem ter deduzido que são, de fato, respeito ativo aos direitos humanos, as cotas todas que nós temos.
Isso é bem claro e não podemos deixar de pensar nisso de uma forma bem interessante. Por outro lado, as propostas precisam ser factíveis. O que é uma proposta factível é aquela que é possível. Ela não é utópica. E vocês vão perceber que há uma articulação entre as partes do texto. Em geral, eu vou dizer que é factível a proposta que tem meios. Márcio, parece que mutou. Se a proposta não tem, obrigado, os meios, ela não é factível. Então, isso é muito importante, pessoal. Eu preciso tomar cuidado com o tipo de proposta que eu faço, porque ela pode ser boa demais para ser verdade. Ficou claro? Isso é muito importante, então. Tem uma pergunta e eu já vou respondê-la assim que terminar de colocar aqui mais um elemento. E, por último, mas não menos importante, eu preciso evitar clichês. Os clichês de propostas de intervenção são coisas como é preciso conscientização, é preciso campanha de divulgação e assim por diante. Não é que sejam erradas essas coisas, elas são boas em si mesmas. Mas, primeiro, poderiam ser expressas de uma forma mais clara, menos clichê, mais elegante, mais concisa. Segundo, elas não precisam necessariamente aparecer. Você pode tratar de outras ideias, você pode colocar outras coisas que sejam igualmente interessantes. Propostas precisam de agente, ação, meios e projeção de futuro. Precisam de detalhamento. Precisam estar articuladas ao desenvolvimento. Precisam respeitar direitos humanos. Precisam ser factíveis ou possíveis. Precisam evitar clichês. Essas as principais características que nós temos que são de fato importantes aqui. Alguma dúvida até aqui? Eu tenho algumas perguntas. Márcio, eu tenho uma pergunta. A projeção de futuro final da conclusão precisa estar em uma frase separada necessariamente? É a Isabela Mendes que perguntou. De preferência, Isabela. De preferência numa frase separada. Eu ainda não ensinei isso, mas existem microprojeções e a macroprojeção. Quando eu tenho microprojeção, ela fica dentro de cada uma das propostas. Quando eu tenho a macroprojeção, ela fica ao final do texto. E convém, de fato, que a gente faça assim. De boa? Na lagoa? Tranquilo? Mais perguntas? Boa pergunta essa. Gostei. Alguma dúvida? Ô, Márcio, Oi. o detalhamento tem que vir junto com a projeção de futuro? Não necessariamente. O detalhamento pode aparecer, Igor, junto com o agente, pode aparecer junto com a ação, pode mais frequentemente aparecer junto dos meios, ou ele pode aparecer, de fato, junto da projeção de futuro. Mas o mais comum é que ele acrescente algo, ou ao agente, ou à ação, ou aos meios, o que é mais comum, ou à projeção de futuro. Seria essa, de fato, a situação. Boa pergunta também. O detalhamento aparece em um dos pontos. Ele, de fato, é um acréscimo de informação. É uma especificação, uma ilustração, um exemplo qualquer, um detalhamento mesmo, como dizemos, desde que eu coloque lá naquilo que é interessante. Ok? Bom, tem aqui uma pergunta do Vinícius. Eu posso explicar a questão dos direitos humanos? Posso, claro, sem dúvida nenhuma. Nós teremos uma aula longa só sobre direitos humanos, mas eu já vou antecipar. Quando eu não faço algo, eu estou respeitando passivamente os direitos humanos. Passivo não é que seja ruim, não. A palavra pode nos levar a pensar que tem a conotação negativa, o respeito passivo, mas ele não a tem. Porque, de fato, o respeito passivo pelos direitos é não fazer alguma coisa. Uma coisa que seja errada. Ok? Eu não faço algo errado. Não ser racista é, de fato, respeitar passivamente os direitos humanos. Criar cotas para negros, que já não é só não fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa, só que de bom. Já é respeito ativo. Ficou mais claro, Vinícius? Ficou mais tranquilo? Sim, obrigado. Muito bem. Isabela, você ficou confusa com o quê? Pode falar, Isabela. Com nada? Márcio, Oi, pode falar. é porque ano passado no Enem eu fiz
a projeção futuro final sem fazer em uma frase separada. Eu fiz ela junto, eu só engatei ela. Sim. E eu tirei 200 na proposta Então, querida, a sua pergunta foi a seguinte. Deixa eu voltar à sua pergunta aqui. A projeção de futuro precisa estar em uma frase separada? Eu acho que a resposta adequada seria a seguinte: não precisa, deve. Se eu retomar, fica mais interessante. Não precisa, deve. É preciso que a tese seja enumerativa? Não precisa, deve. Ficou claro? Por que, Isabela? Porque, de fato, existem redações em que você tirou uma nota alta porque há outras coisas que compensam. A proposta é boa. Ela tem 4 elementos, ela tem detalhamento, isso pareceu um detalhe. Em geral, em circunstâncias gerais, se você quiser um modelo clássico, eu recomendaria fazer separadamente. E eu tenho um motivo para isso. Não é o achismo meu. É que o Enem gosta de que haja uma frase de fechamento no texto. Ficou claro? Isso, em geral, é claro. É bem elementar. Havendo uma frase de fechamento, você melhora o seu texto. A sua conclusão fica mais redonda e redondo também o seu texto, mais bem feitos, como dizemos, se você tem esse fechamento. Eu não vejo por que não fazê-lo. Agora, a não ser que você tenha uma situação em que a sua letra seja grande e você, de fato, não conseguiu fazer. Porque a sua letra é maior e aí você teve um probleminha e, de fato, com essa letra maior ficou mais difícil. Aí sim, aí eu tenho um probleminha. Ficou claro, Isabela? Isabela? Ok, ela respondeu aqui pelo chat. Porque no ano passado eu coloquei uma frase separada e tirei 200. Esse tipo de raciocínio da Isabela, ele é um raciocínio muito frequente. E é natural que o aluno pergunte isso. A maneira de responder a esse raciocínio é a seguinte: sabe, porque eu fiz assim, mas eu tirei 200. Esse raciocínio é 100% perigoso. Eu vou explicar por quê. Eu tenho falado a vocês há muito tempo que quem tira o total não é a proposta de intervenção. Quem tira o total, de fato, é o conjunto. Se o conjunto das coisas é bom, às vezes, até uma proposta de intervenção, Isabela, que não seja muito boa, tira o total, porque não foi ela que foi avaliada. Por mais que o Enem diga na cartilha do participante, na metodologia, que tudo é avaliado separadinho, não é. Não é possível separar aspectos gramaticais de aspectos coesivos, porque na coesão existem conjunções que são gramática. Não é possível separar um bom argumento da competência 2, porque a competência 2 pede a informatividade e a competência 3 pede que os argumentos sejam colocados lá. Então, deixa eu te explicar. Você vai encontrar em todo tipo de aspecto da redação gente que fala assim: eu não fiz X, mas tirei. Eu não fiz Y, mas tirei. Agora, vamos para uma outra situação. Naquele caso em especial, funcionou. A minha pergunta é a seguinte: será razoável esperar que funcione sempre em todos os casos? Eu acho que não. Eu penso que não. Eu acho que para ensinar e treinar, melhor seria treinar um modelo definido, um modelo mais exigente. Se na hora da prova não der para sair esse modelo, tudo bem, não tem problema. Esperemos que você tenha a sorte de outras coisas compensarem isso. Ficou claro? Acho que isso é bem bacana, bem legal. De boa na lagoa, pessoal? Mas na hora de ensinar, a gente precisa ensinar da maneira completa, porque aí fica mais tranquilo. Bom, vamos então. Agora, voltando para... Tem mais perguntas sobre propostas? O respeito ativo e o respeito passivo aos direitos humanos é outra coisa muito importante. Tem gente que não entende. E fala, nossa, não entendo muito o respeito ativo e o respeito passivo. É bem fácil, bem tranquilo. Crianças, nós vamos agora tentar ver um pouquinho. É uma parte muito interessante da nossa redação. É uma parte bem legal. Se vocês quiserem, e olha aqui o nosso pacto de convivência aqui. Se vocês quiserem, de fato, uma redação que seguramente fique com 160, 180 ou 200 na proposta de intervenção, você tem que ir além do mínimo.
O Enem exige algum Photoshop. Você tem que melhorar alguma coisa na sua redação, na proposta de intervenção, para ela ficar bacana. Por quê? Porque ela é uma novidade do Enem. Embora o Enem já tenha 21 anos, ela foi inventada pelo Enem. E em termos de história, é ainda uma coisa muito recente. Então, ela ainda está na moda. Fala-se muito em proposta de intervenção, porque em termos históricos ela ainda é uma coisa muito na moda. E ela é muito visada. E é muito visada porque nem todo mundo faz uma coisa bem legal. Quando eu faço uma proposta de redação bem legal, é como se ela me valesse mais do que os 200 pontos que, de fato, matematicamente ela vale. Mas como assim? É que, estrategicamente, eu terei pontos que a maioria das pessoas não tem. Porque a maioria das pessoas não tem para entregar uma boa proposta. Acreditem, não é de se espantar. Se menos do que 2% tiram acima de 900, como é que você vai esperar que tenha aí uma montanha de pessoas, uma multidão de pessoas que de fato consigam fazer isso? Não, não consegue. Não vão conseguir de fato. Não é assim. Ok? É uma coisa bem específica e a gente sabe que não é fácil. Para que você realmente tenha essa segurança, é indispensável que você tenha paciência para ver coisas que são importantes. Uma delas é você entender detalhamento, que é a palavra-chave na redação, aparece quando você consegue expressar o agente, a ação e os meios de forma específica. Ora, para expressar agente, ação e meios de forma específica e também a projeção de futuro, você precisa ter estudado um pouquinho agente, ação e meios. Dá trabalho, mas não tem outro jeito. Eu queria que a gente fizesse aqui uma parte importante do curso de redação. Que a gente passasse em revista todos os agentes que existem, os principais dados, as principais informações para você saber usar isso e a gente fazer o que interessa. Vamos lá, então, para uma outra situação. Qualquer agente que faça alguma coisa, ele de fato é um agente de uma de 3 esferas. Ou é a esfera governamental, ou é a esfera social, ou é a esfera individual. Então, a esfera governamental é o governo, e ele tem 3 poderes. A esfera social é a sociedade civil e ela tem várias instituições. E a esfera individual somos nós, os indivíduos, isoladamente considerados. Ela não tem subdivisões. Se nós fizéssemos uma análise de ponto a ponto dos agentes e começássemos pela esfera governamental, nós perceberíamos, claro, que ela tem 3 poderes. E o primeiro poder é o executivo. Qual é a função do poder executivo? Isso precisa ficar muito claro, para que nós não cometamos mais erros dessa natureza. Ele administra. O poder executivo arrecada tributos, arrecada impostos, taxas que pagamos. Ele, com esse dinheiro, executa serviço, executa programa, executa obras de saúde, educação, trabalho, executa programas de lazer e assim por diante. Tudo o que o poder executivo faz, ou seja, tudo que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, porque todos os poderes existem em uma das 3 esferas, então tudo que eles fazem, de fato, chama-se política pública. Vá melhorando o seu vocabulário para apresentar um vocabulário condizente com uma nota alta. Então, a ação do governo se chama política pública. Essa é a primeira coisa. Então, essa é a função do Poder Executivo. Ele administra. Ora, vamos continuar aqui. Quem são os titulares? Quem são as pessoas que exercem o Poder Executivo? O prefeito e seus auxiliares, isto é, os secretários municipais nos municípios, o governador e seus secretários, isto é, os secretários de Estado nos estados, e o presidente da República e seus ministros, no caso da União. A partir de agora, vamos nos acostumar a pensar o seguinte: existem poder executivo, poder legislativo, que vamos ver, e poder judiciário. E alguns desses poderes, na verdade eu disse os 3 anteriormente, mas só 2 desses poderes existem nas 3 esferas, que são o executivo e o legislativo. O que são esferas? São a abrangência. Por exemplo, o poder executivo nacional é o governo federal. Ele toma medidas que valham para o Brasil inteiro. O poder executivo estadual é o governador do estado, é o governo do estado. E ele toma medidas que valham para o estado inteiro. E o poder executivo municipal é a prefeitura municipal, é o prefeito municipal, que toma medidas que valham dentro do município inteiro. Isso é muito importante. Quais são os órgãos? Eu já falei. Os órgãos do poder executivo são aqueles que ajudam o titular, que é o presidente, o governador e o prefeito, dependendo de estarmos falando da União, do Estado ou dos municípios. Ficou claro?
Quais são os órgãos, então? Os órgãos do Executivo Municipal são as secretarias. A Prefeitura de Divinópolis tem a Secretaria de Saúde, tem a Secretaria de Obras, tem outras secretarias que existem. Quais são os órgãos, de fato, que nós temos no Poder Executivo estadual? As secretarias de Estado. Quais são os órgãos que temos no Poder Executivo Federal? São os ministros, os ministérios. Isso é bem simples. Esse é o Poder Executivo. Muito bem. Dúvidas sobre o Poder Executivo até aqui colocadas ou não? Alguma? Nenhuma? Não? Márcio, pode repetir de novo a função deles, por favor? Posso. A função Até do agora eu executivo. só falei da função do Executivo, porque nós estamos parados ainda no Executivo, ok? Então, vamos voltar aqui. Olha lá a função do Executivo. A função do Executivo é administrar. Por que eu estou ensinando isso? Porque vocês vão perceber que muita gente se confunde. Na hora de fazer a proposta de redação, propõe que, de fato, uma coisa que é do governo federal seja feita pelo governo estadual. Ou propõe que o legislativo faça aquilo que, de fato, é papel exclusivo do executivo. Isso é muito complexo, muito complicado. E aí você tem esses erros todos que vão aparecer. A função do executivo é administrar. Administrar é arrecadar o dinheiro que o povo paga de impostos e, com ele, construir construir escolas, fazer ponte, fazer programa de cultura, de lazer, de educação e assim por diante. Tudo isso é função do executivo. Vamos, então, para o legislativo. O poder legislativo tem a função dupla. Na verdade, são duas coisas e elas são divididas, às vezes, de duas maneiras. Então, às vezes, aparecem três. A primeira função do legislativo, como diz o próprio nome, é legislar. Os legisladores fazem leis. Se isso ficou claro, acho que é bem tranquilo. O que é fazer leis? Legislar. Leis que regulem todos os aspectos. A saúde, a educação, o trabalho, a cultura, o lazer, o transporte e a habitação. Tudo é regulado por lei. Quem faz a lei é o legislativo. Mas há uma outra função importante do legislativo. Ele aprova e vota o orçamento do executivo. O orçamento é a previsão de receita e despesa, de quanto se vai gastar em cada coisa. Prestem bem atenção a uma coisa. Nós, pessoas Márcio, físicas... Oi? desculpa atrapalhar. É provável, eu estava ouvindo hoje o Livres Notícias, e eles estavam falando que é provável que a nossa dívida pública se torne 100% do PIB. Isso é realmente provável? Tiago, essa pergunta realmente é uma derivação da matéria. Se você me permitir, eu só vou terminar esse bloco e explico. Pode ser? Claro, desculpa. Porque realmente ela é incidental mesmo. Ela entra com uma outra derivação, ela vai mais, nesse momento, mais confundido que ajudar. Eu prometo que a respondo daqui a pouco. É uma ótima pergunta. Questão de autoridades também. É uma boa pergunta, boa pergunta. Vejam só, então. Eu tenho uma situação de legislação. O legislativo vai, de fato, legislar. Ele vai fazer leis. Agora, olha que legal isso, que interessante. Cada prego que o executivo compra, cada programa que o presidente, o governador ou o prefeito executam, precisa estar aprovado pelo respectivo legislativo. O legislativo federal, como vamos ver, é o Congresso Nacional. O que o presidente gasta, ele tem que ter autorizado. O legislativo estadual é a Assembleia Legislativa, que fica nas capitais. Cada capital tem a sua. Se ela não aprova, o governador não pode gastar. E no município, quem aprova é, de fato, a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores. Se ela não aprova, não pode gastar. Ficou claro o que eu falei? Tranquilo e favorável? É assim, de fato é assim. Então, é uma situação bem tranquila, bem sem dúvidas. É função dos deputados, dos senadores e dos vereadores votar o orçamento do executivo. E se o governo, por acaso, gasta dinheiro sem que haja uma lei autorizando, ele incorre em crime de responsabilidade. Lembra a desculpa que usaram para tirar a Dilma no poder? De fato, ela foi tirada porque não quis fazer, né, uma espécie de jogo ou jogada com o Congresso. Por exemplo, o Bolsonaro está comprando os deputados do chamado Centrão. O que é isso? Solta dinheiro para esses deputados fazerem política em troca de eles votarem contra o impeachment do Bolsonaro. A Dilma é uma pessoa meio desconectada da política, ela queria fazer do jeito dela, achou que iria inventar um jeito novo. Não fez nenhuma jogada com o Congresso, a política é suja, sem jogada, o Congresso foi lá e a
tirou, né, pelo impeachment, como vocês sabem. Mas qual foi a desculpa para que parecesse uma coisa legal? É que ela teria gastado dinheiro, de fato, sem autorização do Legislativo. É um mecanismo fiscal que se chama pedalada fiscal. É uma coisa do tipo, ela, de fato, tira dinheiro de uma parte, coloca na outra, tira da saúde, tira... Ninguém falou que ela levou dinheiro para casa, não. Ninguém nunca achou que a Dilma foi corrupta no sentido de desviar dinheiro para ela. Nunca houve essa acusação. Nem os adversários dela acham isso. Ela tem todos os defeitos, mas não esse. Então, qual foi o problema? Supostamente, ela gastou dinheiro fora da autorização do Legislativo. Depois que ela fez isso, no mês seguinte eles legalizaram. Hoje pode fazer tranquilo, não tem nenhum problema. Ou seja, foi só para ela que eles inventaram isso, para tirá-la, porque de fato ela era maluca e ela estava afundando a economia do Brasil e ela também não tinha apoio político, e aí arrumaram um jeito de sair com ela de lá. E a outra coisa é que de fato eles fazem uma fiscalização de ações do Executivo. Além de legislar, além de controlar o dinheiro que é gasto pelo Executivo, de votar o orçamento, ele fiscaliza. Mas cuidado para não confundir. Quem fiscaliza o supermercado para ver se tem condição sanitária é a prefeitura. Quem fiscaliza a escola para ver se há condições de ensino é, de fato, o governo do município e do estado. É o executivo. Essa fiscalização da qual eu estou falando aqui é principalmente a fiscalização de dinheiro. Ou então para ver se o governo está cumprindo as leis que existem. É basicamente isso. A fiscalização do supermercado, da escola, do mercadinho da esquina é do executivo. O legislativo fiscaliza apenas o executivo. Ou seja, o executivo fiscaliza a sociedade e o legislativo fiscaliza o executivo. Essas são as três funções que existem aqui. Ficou claro? Essas são as funções do legislativo. Ainda dentro do legislativo, quem são os titulares do legislativo? Já falei, vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados e deputados federais e senadores na União. Simples assim. E os órgãos que de fato existem aqui são o Legislativo Municipal, que é a Câmara de Vereadores. Cada município tem a sua. O Legislativo Estadual, que é a Assembleia Legislativa. Toda capital tem a sua. E o Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, que tem a Câmara Federal e o Senado. Qual é a diferença entre Câmara e Senado? Deputados federais que ficam na Câmara Federal, naquele prédio de Brasília do Congresso, é a bacia maior. Deputados federais representam o povo. E a representação é proporcional. Por isso, São Paulo, que tem mais habitantes, tem mais deputados do que o Acre. Senadores não representam pessoas, representam estados. Por isso, o Acre, que tem poucas pessoas, e São Paulo, que tem muitas pessoas, tem a mesma quantidade de senadores. Ficou claro? De fato, os senadores representam estados e têm quantidade igual por estado. E deputados representam pessoas e aí varia de acordo com o tamanho do eleitorado de cada estado. Esse é o poder, de fato, legislativo. O último é o poder judiciário. Mas eu queria perguntar se tem alguma dúvida sobre o poder legislativo, se tem alguma coisa que, de fato, não foi entendida aqui. Alguma dúvida, crianças? Não? Nenhuma? Tudo tranquilo e favorável? Sim ou não? Sim? Ok, então. Pessoal, o Luiz já deve estar quase chegando. Hoje é dia de a gente falar de livros bacanas, que podem ser usados, ok? Ele já está chegando e daqui a pouquinho ele vai começar com vocês a participação dele. Bem bacana, bem legal. E a gente vai fazer, de fato, eu acho até que a gente vai fazer essa apresentação, se o Luiz puder esperar só um minutinho. Ele já está aqui, já falou alô para mim e para todo mundo aqui, né, Luiz? Muito obrigado pelo alô aí, só um instantinho. Perguntas até aqui, já estou quase terminando essa parte. Sobre o Executivo e o Legislativo, tem muita coisa para rolar ainda. Tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa sobre a técnica da proposta. Se você tiver paciência e me der paciência em 2 encontros, eu prometo a você que não tem mais concorrente para você, em termos de coisas importantes. De proposta de intervenção, você não perde para ninguém. Então, vou continuar com o Judiciário. Falta um tempinho só para a gente terminar isso aqui e é bem tranquilo. Muito bem. Primeira coisa importante que eu costumo ver as pessoas dizendo e ouvir as pessoas dizendo. A pessoa fala assim, quer ver? Exatamente o seguinte, assim, nossa,
esse poder judiciário tem que fiscalizar melhor essas pessoas. Tem que fiscalizar melhor essas pessoas. Como assim fiscalizar melhor essas pessoas? Ele tem que policiar. Não é o poder judiciário que fiscaliza, que policia, que vigia. Mas, professor, e o Ministério da Justiça? O nome é parecido. Ministério da Justiça é do Executivo. Basicamente, ele cuida das polícias. Ok? Ele cuida das polícias. Nem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ele cuida, porque aí já são as Forças Armadas. É outro ministério ainda. O Ministério da Justiça basicamente organiza o trabalho das polícias. A Polícia Federal, ele organiza a Polícia Rodoviária Federal. Ele, de fato, ajuda a organizar as Forças Armadas, embora existam ministérios específicos para as Forças Armadas. Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica. É bem tranquilo isso. Então, o que faz o Poder Judiciário? Se ele não tem polícia? Não tem. Ele só julga. Ele só julga pessoas físicas, somos nós, cidadãos ou cidadãs, e pessoas jurídicas, empresas, instituições. E julga políticos também. Se um político comete algum equívoco, a função de julgá-lo é do Poder Judiciário. Agora, vejam só que interessante. Nenhuma espécie de julgamento é feita da cabeça do juiz. Não é assim. Alguém maltrata uma criança, o crime revolta as pessoas, o juiz vai lá e aplica uma pena muito rigorosa. Porque ele achou que era preciso uma pena rigorosa porque todo mundo estava lá aclamando, etc. e tal. Não é assim. As leis que regulam as punições já estão aprovadas. O juiz julga com base nas leis que existem. E não são eles que fazem as leis. Quem faz as leis é o legislativo. Então, olha que interessante. Os três poderes têm as suas funções e um regula o outro. Na Constituição e no direito, isso chama sistema de contrapeso. Um poder funciona como um contrapeso. Quando é que começa a aparecer ditadura? Em geral, quando o poder executivo, que administra, toma as funções do legislativo e toma as funções do judiciário. Agora, querem ver outro problema muito comum? Quando é que você tem um país bagunçado? Quando, por exemplo, o poder judiciário começa, de fato, a tomar decisões que eram do presidente da República. Quando isso acontece? Quando o presidente é meio sem cabeça, ele não entende de leis, ele propõe coisas que são absurdas. As pessoas entram na justiça porque o poder judiciário só age se você o provocar. Só quando eu entro na justiça é que a justiça pode julgar alguma coisa. O juiz pode até achar que uma coisa está errada lá no Congresso, mas ele não pode fazer nada se ninguém entrar na justiça. Só quando alguém entra na justiça é que o juiz, de fato, vai julgar. Ficou claro isso? Bom, o judiciário é um pouquinho complexo. E eu já estou terminando, mas eu preciso da máxima atenção sua para você não cometer equívocos. Vejam só que interessante. O que ele faz? Ele julga. Só que é tão complexo o judiciário que foram criadas partes da justiça para tratar só de algumas questões. Por quê? Porque você tem uma parte que trata só de crimes eleitorais, é a justiça eleitoral. Uma parte que trata só de crimes relacionados à infância e à adolescência, é o juizado da infância e da adolescência. Você tem uma parte que trata só das questões relacionadas aos militares, é a justiça militar. É bem complexo isso. Você tem partes especiais da justiça que vão regular partes específicas. Isso é a primeira divisão, mas tem outra também no judiciário. Quem são os titulares do judiciário? São os juízes. Eles são também chamados magistrados. Lá no Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão mais importante, o mais importante órgão que existe da justiça é o Supremo. Porque a justiça, guardem que eu vou falar, ela está organizada em níveis. Tem o primeiro nível, que é chamado de instância, primeira instância. O segundo nível, que é chamado de segunda instância. E o terceiro nível, que é chamado de terceira instância. E tem gente que fala assim, nossa, mas por que tem tantas instâncias assim, tantos níveis? Vou explicar. Um dos motivos é para que você não tenha injustiça. O Igor que está aqui é acusado de alguma coisa. Ele se defende, mas é feita uma injustiça contra ele. Uma prova falsa leva o juiz a condená-lo. Então ele recorre. Recorrer significa ele reclama para outra instância. Ele apresenta um recurso na outra instância.
Lá ele pode ganhar. E se ele perder, ele apresenta um recurso para a última instância. Então, é basicamente assim. Existe a justiça na primeira instância, é a justiça da comarca. Divinópolis tem uma comarca de Divinópolis. Não é isso? Carmo da Mata tem a comarca de Carmo da Mata, Oliveira tem a comarca de Oliveira, a comarca de Itapecerica e assim por diante. Cada município tem lá a sua comarca. Quando o município é muito pequenininho, você pode juntar 2 ou 3 e eles formam uma comarca. Mas, em geral, a cada município não muito pequeno corresponde uma comarca, cada comarca tem lá o seu juiz. Às vezes mais de um. Às vezes você tem um para o juizado de pequenas causas, que é um negócio mais simples, o juizado da infância e assim por diante. Então, você tem lá um sujeito que foi condenado pelo juiz da comarca. Ele reclama para a segunda instância, que fica em Belo Horizonte, fica nas capitais. É o Tribunal de Justiça. Quem é o juiz do Tribunal de Justiça? Ele é um juiz, mas a gente chama ele de desembargador. Ficou claro? Ele é um juiz, como outro qualquer, mas a gente chama de desembargador. Você perdeu lá, vai recorrendo até chegar na última instância, que é o Supremo. Lá no Supremo também está cheio de juízes, só que eles não são chamados nem de juízes, como na primeira instância, na comarca, nem de desembargadores, como na segunda instância. São chamados, de fato, de ministros, mas eles são juízes. Então a gente fala, os ministros do STF, a sigla para Supremo Tribunal Federal. Então, existem basicamente 2 divisões na justiça. É simples entender isso. Primeira divisão é uma divisão de níveis. Eu tenho o primeiro nível, desculpa, ou primeira instância, eu tenho a segunda instância, eu tenho a terceira instância. Seria assim. Tem gente que fala, tem uma outra forma de explicar. As primeiras instâncias e as últimas. Faz só essa divisão. Não faz muita diferença isso para o Enem ou diferença nenhuma. Ficou claro? Essa é a primeira forma de dividir. Mas você tem outra. Uma outra forma de dividir que é a seguinte. Além de instância, primeira, segunda e última, você tem também tipos de atuação. Justiça comum julga os crimes em geral. Justiça militar julga só as coisas dos militares. Justiça eleitoral julga só as coisas eleitorais. E assim por diante. Então você tem uma divisão hierárquica, primeira instância, segunda instância, e uma divisão segundo a matéria. Se a matéria é eleitoral, então tem um juiz que é eleitoral. Se a matéria ou o assunto é dos militares, então tem uma justiça militar. Beleza? Tranquilo? É simples. Você não vai precisar desse nível de detalhamento quando você for falar do judiciário. Mas você tem que entender um pouquinho. Tá claro? Aqui estão os órgãos. Você depois vai estudar isso aqui com calma em casa e vai ver que é bem tranquilo. Bom, estou acabando. Olha só o que eu acabei de falar. Além de a justiça se dividir em níveis, ela tem especialidades. Então, você tem justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, justiça da infância e da adolescência, e assim por diante. Por que algumas áreas têm uma justiça especial? Tem juízes especialmente dedicados a elas, porque elas dão muito trabalho. Então, para melhor organizar o trabalho, foi feita essa divisão. É um volume muito grande e tem características muito específicas também. E eu já falei das instâncias, está tranquilo. Por que então tem muitas instâncias? Principalmente para que eu possa recorrer. Eu fui injustiçado aqui, recorro para outro lugar. Depois eu tenho o quê? E é a última coisa da aula de hoje. Grande confusão existe com o Ministério Público. Primeiro, o nome parece um dos ministérios do Bolsonaro. Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Só que Ministério Público não é nenhum ministério do presidente. O Ministério Público pode ser explicado de uma forma bem tranquila como uma instituição à parte. Ele não é, de fato, uma instituição igual às outras. Ele é uma instituição meio à parte, entendeu? É como assim, qual é a função do Ministério Público? Olha como ele é útil. Você vai ver agora que ele vai aparecer, se você souber usar, em boa parte das redações. Pela Constituição, que regula tudo, porque a Constituição é a lei mais importante, de fato, o Ministério Público, que existe tanto nas comarcas quanto no Poder Federal, não tem Ministério Público do município, não. Mas você tem promotores e procuradores no Estado e no governo federal. A função do Ministério Público é muito importante. O que ele faz? Ele defende a ordem jurídica. Ele defende o regime democrático. E ele defende até interesses sociais individuais.
Na prática, o que o Ministério Público faz? Você está andando na rua, certo? E você tropeça num buraco e esse buraco te faz cair. E aí você fala, puxa vida, esse maluco desse prefeito que só constrói ponte não tapou o buraco, eu caí, eu tive um problema, eu rompi o meu ligamento, tive que gastar muito dinheiro aqui no hospital, que Deus nos livre disso, para uma cirurgia, e eu preciso entrar na justiça, eu quero reparação dos meus danos, eu quero ser indenizado pelo problema que me causou. Fiquei tanto tempo em casa, de molho, sem poder trabalhar, sem poder sair, me divertir, isso me deu depressão. É um monte de coisas que pode acontecer com você. O que você faz? Você vai lá e procura o Ministério Público, fala, doutor, fala para o promotor, não tem condição isso aqui. Ele entra na justiça. Ele apresenta uma ação contra o prefeito. Agora vamos lá para outra circunstância. Num processo normal, alguém é acusado de abusar de uma criança. Quem é o cara que apresenta a denúncia? É o Ministério Público. Mas como assim? Quem acusa é a mãe da menina? Não. A mãe da menina conta o que aconteceu. Ela conta para o policial conta para o delegado faz o inquérito, apura, descobre que de fato aconteceu aquilo, pega o inquérito, envia para o promotor com as conclusões dele. É o promotor que apresenta a denúncia. Por isso é que em todo julgamento você tem um promotor representado lá. Você tem um advogado que defende e tem um promotor que acusa. Os que gostam de direito, ótima carreira para quem gosta de briga. Tem muito concurso, paga muito bem, ganha muito, 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 muito bem. Só que, de fato, você precisa gostar de briga. A função do promotor é xingar o que está errado. Literalmente, xingar tudo que está errado. Então, é uma coisa muito boa de fazer, mas não muito boa de fato, analisar a longo prazo. Porque num país safado, a maioria das coisas que você pede não são feitas. A maioria das denúncias não resulta em prisão, porque tem muito recurso, muita safadeza. Mas o papel do promotor é esse. Então, sabe quando tem uma coisa errada? Sabe quando a saúde está muito ruim? Sabe, entre muitas outras coisas, o que você pode dizer é que o Ministério Público tem que apresentar uma denúncia. Mas como é que ele vai apresentar? As pessoas podem procurar o Ministério Público e as pessoas fazem, de fato, essa denúncia. Ficou claro o que eu falei? As pessoas denunciam e, de fato, o Ministério Público pega a denúncia e manda ver. É assim que funciona. Ficou claro? Se vocês entenderam, né? Acho que fica bem tranquilo. O Ministério Público, mais alguma coisa aqui? Trouxe alguma dúvida a vocês? Ficou claro como é que funciona o Ministério Público ou não? Sim? Podem perguntar. Agora é a hora das perguntas. Não esqueci a pergunta da dívida pública, mas ela é muito, muito, muito específica. Daqui a pouco eu falo dela, ou numa outra ocasião, a gente vai primeiro tirar essas dúvidas aqui para não confundir. Alguma dúvida, pessoal? Não? Muito Márcio. bem. Oi. Márcio. Pode falar. Por exemplo, eu processei você por algum motivo. Como é que é? Aí eu processei você por algum motivo. Sim. Aí eu perdi em primeira instância, recorri em segunda instância e ganhei. Uhum. Aí você pode recorrer dessa decisão na segunda instância? Então, na segunda instância eu perdi, certo? Existem alguns recursos que você apresenta na mesma instância, mas chega uma hora que eles acabam. Entendeu agora? Está previsto uma quantidade de recursos. Eu recorro na mesma instância. Se eu não conseguir que a decisão contra mim e a favor de você seja revista na mesma instância, eu passo para uma instância superior. Vocês querem uma vergonha para o Brasil? Vou explicar. Na opinião de vocês, quem comete um crime bárbaro, que está provado, deveria ser preso rápido. Concordam comigo ou não? Sim ou não? Sim. Então, vou explicar uma vergonha do Brasil. Uma brasileira casou-se com um crápula, um marido muito ruim, que a agredia, que a espancava, que deu choques elétricos nela, que deu tiro nela, que a deixou, de fato, sem capacidade de andar. Ela entrou na justiça, separou-se dele, entrou na justiça. O processo arrastou-se por 18 anos. E o cara não foi condenado. Não foi condenado. Ela então recorreu a órgãos internacionais. Foi preciso que a justiça internacional, existem órgãos internacionais, fala, Brasil, que vergonha é essa?
Tem prova de que a mulher foi agredida. Vocês ficam arrumando um monte de recurso aí, então a justiça tem problemas muito sérios. Um deles é a quantidade de trabalho. E o outro é o fato de que, quando você tem dinheiro, consegue advogados que conseguem retardar a pena. Foi o caso do marido dessa mulher. Essa mulher é a Maria da Penha. Por isso é que, em homenagem a ela, com vergonha da situação, o Brasil criou uma lei para acelerar, né, na verdade, a punição de pessoas que agridem mulheres. Porque a Lei Maria da Penha não inventou a punição aos agressores. Ela já existe. O Código Penal, que tem mais de 100 anos, já fala que você não pode agredir as pessoas. Isso já é proibido. O que fez, então, a Lei Maria da Penha? Ela acelerou. Beleza? Tranquilo? Muito chato isso. Então, eu posso recorrer, Augusto. Dúvidas sobre o Ministério Público? O Ministério Público apresenta denúncias de fato. E é assim. Crianças, alguma dúvida até aqui ou não? 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 Márcio, Oi. até onde uma pasta, não uma pasta, mas assim, uma matéria do judiciário pode começar a interferir na outra? Porque, por exemplo, Então, a beleza. justiça militar... Aham. Pode falar. Não, pode terminar, desculpa. É porque, tipo assim, eu vi umas matérias recentemente sobre a justiça militar que ficou bem claro a camaradagem, sabe? Que os militares julgam os casos de militares e aí não pode aparecer nome nem rosto de pessoas, de militares que cometem crimes e com muita frequência, 99,99% das vezes, esses militares são libertos. Aham, E, tipo, entendi. essa... Entendi. Desculpa. Isso chama, Vinícius, corporativismo. Quem faz a análise técnica de um erro médico? Outros médicos. Quem geralmente analisa se um policial passou da conta? Outros policiais. É bem complicado isso. As pessoas criticam muito esse sistema. Mas eu esqueci de falar uma coisa, já vou terminar. Lembra que eu falei que o mais comum é o executivo engolir o legislativo e o judiciário? Na ditadura isso acontece. Agora, você tem uma situação em que o judiciário vai tomando conta do executivo. Quando isso acontece? Quando o executivo é burro, não sabe lidar com lei. Ele fica propondo coisas que estão fora da lei. Aí as pessoas entram na justiça, o judiciário fala, não pode. Foi o que aconteceu no Brasil. O presidente quis facilitar a posse de armas. Como ele propôs, era ilegal. Alguém entrou na justiça, a justiça falou não. O presidente queria que houvesse educação domiciliar. Fez lá uma medida. Do jeito que ele queria, não tinha jeito. O pessoal falou, não. Olha a judicialização. Sabe por que o Enem foi adiado? Ou vai ser adiado por 60 dias? Ou por no mínimo 30, mas eu acho que vai ser 60? Não é porque o Ministério é bonzinho, não. Porque já tinha sido aprovada, já tinha começado a ser votada no Congresso, lá pelo Senado, uma lei que dizia que, de fato, ia adiar o Enem. Entenderam? O presidente ia ter que engolir de qualquer jeito. E se não votasse a lei, alguém ia entrar na justiça, como já entrou, e o Supremo ia falar, não, senhor, pode adiar. Ou seja, quando o executivo é fraco e não entende o que ele está fazendo, o que vai acontecer? Os outros poderes vão tomando o lugar dele. É o caso típico do Brasil atualmente. Apesar de o Bolsonaro gostar de ditadura, militarismo, etc. e tal, ele é fraco. A verdade é que o Congresso passa à frente dele muitas vezes. Esses R$600 que estão sendo dados aí, não foi ele que quis dar, não. Isso é invenção do Congresso. Ele queria dar R$200 uma vez só. O Congresso falou, não, senhor, nós não queremos que dá é 600. E na democracia, a última palavra é do Congresso. É de quem faz as leis. Porque tudo tem que seguir conforme as leis. E por que é assim? Para o presidente não fazer tudo que ele quer. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Crianças, Valeu. o Luiz já está por aqui para fazer a participação dele e eu sempre faço sorteio de livros. Eu vi a Lívia entrando agora há pouquinho. Lívia, abre o seu microfone e a sua câmera só um minutinho, querida. Eu vi a Lívia ali. Quer ver? Ela abriu agora há pouquinho e apareceu rapidinho e depois desapareceu. Lívia, cadê você? Oi, Márcio. Tudo bem com você ou não? Tô bem, e você? Queremos ver você. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Foi você, Lívia, que na aula passada tinha ganhado o livro no sorteio? Oi.
Foi? Muito bem. Eu queria que você falasse para o pessoal ver. Paguei ou não? Pagou. Paguei. Muito bem. Ele tá até aqui, ó. Eu tô lendo ele é muito bom. É muito bacana. Que bom que você gostou. Então, eu queria só que ela falasse aqui, porque nós vamos fazer outros sorteios entre os que estão aqui daqui a pouco. Daqui a uns minutinhos. O Luiz vai fazer a apresentação dele, muito bacana, já está por aqui. Luiz, pode chegar, a casa é sua. E ele falou que hoje iria... Luiz, você falou que hoje vai se apresentar. Cadê o Luiz? Estou aqui. Você falou que hoje iria preferir se apresentar de cueca, é isso que você falou ou não? É? Era isso ou não? Eu não acredito na coincidência, porque... Olha aí, tá vendo, pessoal? Eu brinquei sem querer, eu acertei. Tá tudo bem, Luiz? Tudo tranquilo? 100%, só esqueci de sobrancelha, né? Ah, verdade, temos alguma... A câmera está um pouco diferente, eu nem tinha reparado. Mas, como disse o Vinícius Sbampato, você é muito fofo e não tenha dúvida disso. Certo, Vinícius? Eu confirmo. Muito bem, tá vendo, Luiz? O negócio aqui é bacana. Luiz, querido, fique à vontade, nós temos, então, algumas coisas bem bacanas e eu queria que você me dissesse o que você está trazendo. A Lívia, que estava aqui, ela não quis aparecer como é que chama? Na câmera, porque eu vi que ela já estava de pijama de ursinho Pooh, e ela não quis que aparecesse o ursinho Pooh. E, ao final da aula de hoje, a gente vai fazer outro sorteio de outro livro para o pessoal. Beleza? Pode ser? Tranquilo? Pode começar, então. O que você nos traz hoje aí? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar do livro do Laurentino Gomes, O Escravidão. É um livro assim que é bem pauleira, bem informativo. E dadas as circunstâncias atuais do que a gente vem vivenciando ultimamente, como o caso do menino João Pedro, né? Eu acho que é um livro interessante. A abordagem dele histórica e política é bem firme e eu acho que vai ajudar vocês. Eu já vou começar compartilhando a tela. Vamos ver se vai dar certinho aqui. Ô, Márcio, acho que está desativado aqui para compartilhar a tela. Não estou conseguindo aqui, share screen. Na verdade, está ativado. Vamos ver aqui, quer ver? Só um minutinho. Você está no mesmo computador de sempre? Tá aparecendo a mensagem que o host disable. Parece que você desativou aos participantes de... Ah, tá. É bem simples. É simples. Quer ver? Vamos só ativar você aqui. E é bem tranquilo. Quer ver? Quando você terminar, você vai voltar para mim. Você vai fazer o make host aqui, ok? Eu estou transformando você em host agora. Que chique. E você vai poder compartilhar, ok? Você vai fazer isso de novo. Quando você terminar, em relação a mim, você vai no meu ícone e coloca make host. Beleza? Ok, show. Vamos ver agora. Agora deu certinho. Prontinho. Tá aparecendo aí o meu slide, escravidão? Sim, pode continuar. Tranquilo. Então tá certo, hein? Eu às vezes confundo com as telas, gente. Então, o Escravidão, né? Primeiro volume dessa trilogia que o Laurentino Gomes está escrevendo, né? Porque ele não terminou de escrever tudo ainda. Só lançou esse primeiro volume. Apareceu uma mensagem aqui. Para quem não conhece, gente, o Laurentino, ele é o autor de uma trilogia muito conhecida, a trilogia do 1808, 1822, 1889, que fala do período colonial aqui no Brasil. E ele tem uma linguagem bem interessante para falar sobre história, para tratar desse assunto. Porque geralmente tem alguns livros que a gente vai ler, que a gente conhece de história, que é aquela coisa um pouco carregada, rico em informações, mas contado de um jeito um pouco arrastado. O Laurentino não tem esse problema. Os livros dele são divertidos de serem lidos, sabe? Aquela coisa interessante. Esse livro, o Escravidão, aliás, a trilogia da Escravidão, ela vem de uma pesquisa que durou 6 anos, né? O Laurentino fez essa pesquisa em 12 países, em 3 continentes diferentes.
e foi bem extenso, bem minucioso em tudo que ele procurou, assim como ele sempre faz quando ele vai publicar alguma obra, né? Esse autor, o Laurentino, ele vendeu mais de 2,5 milhões de livros no Brasil, vale ressaltar isso, e recebeu N prêmios, né? Tanto pelo conteúdo histórico, né, que ele publicou, quanto pelo seu prestígio como autor, né? Esse é o Laurentino Gomes, para quem não conhece. Eu escolhi uma frase dele para vocês entenderem de quem que a gente está falando mesmo, né? Essa é uma mensagem aqui. Ó, um país que não estuda história é incapaz de entender a si mesmo. Acho que essa frase nunca fez tanto sentido quanto a atual situação que a gente está vivendo, né? Então vamos começar a falar do livro. Nesse primeiro volume, essa trilogia de livros reportagem, né? Ele, após fazer essa pesquisa de 6 anos, ele vai começar os relatos sobre a escravidão. Não só aqui no Brasil, claro que o foco é na escravidão do Brasil, já que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e o país que mais teve número de escravos e etc. Tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente tem essa mancha na nossa história, né? Que é a escravidão. Ele vai começar a narrar, assim como o subtítulo do livro sugere, do primeiro leilão de cativos africanos, que foi registrado em Portugal no dia 8 de agosto de 1444, até a morte do Zumbi dos Palmares, né? Então ele vai pegar, já nesse primeiro volume, ele vai bem fundo. Ele vai pegar a parte mais importante de toda essa história Brasil, Portugal e escravidão, né? E, entre outros aspectos, ele vai falar sobre as raízes da escravidão, né? Não só nesse período, mas também na antiguidade, lá na África mesmo, né? E depois com a chegada dos portugueses. E ele vai detalhando isso, gente, de uma maneira bem documentada, só que aquele mesmo estilo que eu falei para vocês. Ele vai explicando isso de maneira leve, eu diria. É como se você estivesse assistindo uma série, por exemplo. Bem interessante. Ele vai e quando ele vai explicando, gente, sobre quando eu disse aqui sobre as raízes, ele vai detalhando documentos que eu achei bem interessante, porque quando ele vai falar sobre, por exemplo, o leilão de cativos africanos, né, que foi registrado em Portugal, foi na manhã do dia 8 de agosto de 1444. Então ele fez essa pesquisa lá em Portugal de maneira muito minuciosa, do mesmo jeito que um autor eu não lembro se eu falei desse livro aqui, a biografia do Tiradentes, do Lucas Figueiredo. Esse livro é interessantíssimo e esse cara também, o autor do Tiradentes, só colocando um adendo, fez a mesma coisa que esse Laurentino Gomes fez. Foi lá e foi pesquisar tudo lá em Portugal. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não é rico de documentação desse período, principalmente, né? Continuando, ele vai focando também, logo depois dessa primeira parte do livro, logo depois desse início de tráfico de cativos, vindo aqui para o Brasil e para as Américas, né? E como ele vai detalhando esses documentos, ele também vai falando, como eu estou mostrando aqui no slide, os números, os bastidores, os lucros desse negócio negreiro. Porque a gente sabe que a escravidão foi uma barbárie, mas a gente não sabe como que foi a logística disso tudo. O Laurentino, ele desmistifica bastante isso no livro. Um exemplo, a gente fala aí do mercado do açúcar, né, na época. Foram quase... eu tinha escrito esse número aqui. Foi um número bastante absurdo de investidores comprando escravos, investindo nesse negócio. Então, a gente imagina como se fosse uma fábrica. Eu me senti assim, né, no livro. Então, ele vai dar detalhes sobre esses números também. Ele também foca bastante em personagens específicos, né? Logo no título ele fala do Zumbi dos Palmares, mas ele também vai pegando alguns nomes como o Dom Henrique, né? Que foi o patrono aí das grandes navegações de descobrimentos do século XV. E também foi um dos primeiros grandes traficantes de escravos no Atlântico. Isso é absurdo, né? A traficar escravo, traficar pessoas. Enfim, vale ressaltar aqui também, gente, que
esse livro, apesar dele ser... Eu sou apaixonado com história, tenho certeza que muitos aí também são. Ele é um livro bem triste de ser lido. O Laurentino, ele consegue atingir essa humanidade na gente. Geralmente, o conteúdo histórico é uma coisa mais fria, mas o Laurentino, ele traz esse livro não só os aspectos históricos, mas também qual que é o impacto disso na sociedade hoje. Ele, para vocês terem ideia, como ele aborda tanto, ele faz tanto esse paralelo do nosso passado, da escravidão, com o reflexo de tudo isso que aconteceu nos dias de hoje, que a introdução do livro é sobre os governos anteriores, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma. E ele vai falando como que esses governos foram funcionando e fazendo e traçando esse paralelo em como que o jeito que a escravidão foi abolida aqui no Brasil influenciou nisso. Então, é um livro bem atual. Eu acho que vale bastante a pena vocês... Se vocês não quiserem ler, eu acho que vale a pena vocês pegarem pelo menos essa introdução do livro. Eu tenho certeza que vai agregar bastante e vai chamar a atenção de vocês. Depois vocês procurem essa introdução. Tem na internet, é bem tranquilo. Quando você, por exemplo, vai comprar o livro em e-book, ele já te dá essa introdução para você ler como prévia, né? Eu resolvi dar um mimo aqui para vocês, já que eu estou falando sobre escravidão. Eu só vou terminar aqui, eu acho que faltou um slide. Faltou sim, espera. Gente, terminando aqui, esse aqui é só o primeiro livro da trilogia que o Laurentino está escrevendo. Ele dá ênfase nesse período. Nos próximos livros que vão sair, o próximo vai ser logo no início do ano, ele vai dar sequência nisso. Ele escolheu uma data bem interessante para o segundo volume, que vai ser logo no bicentenário da independência do Brasil, para terminar a trilogia, em 2022. Então foi tudo muito bem feito. Os 3 livros já estão prontos. Tá para sair já o segundo volume, mas o primeiro volume já é bastante arrebatador e agrega bastante. Aí, gente, em paralelo a isso, tem o livro do Gessé Souza, que é um livro que eu consegui em e-book para vocês. Eu consegui ele no formato EPUB, eu vou distribuir. Vou jogar aqui na sala para vocês pegarem. Que é um livro que dá ênfase nessa parte da introdução do escravidão, do Laurentino Gomes. O subtítulo é interessante também, não? A escravidão a Lava Jato. Ele vai fazer vai dar continuidade exatamente ao que o Laurentino fez nessa introdução do livro, que ele vem fazendo no decorrer do primeiro volume do Escravidão todo, que é traçar esse paralelo no o que bate com a nossa sociedade atualmente, que aconteceu lá atrás, que atraso na abolição da escravidão, 5 milhões de escravos, enquanto a média de outros países era em 500 mil, aqui no Brasil a gente batia 5 milhões de escravos, e o que isso refletiu na sociedade atual. Eu vou jogar o link aqui para vocês, gente, pegarem de brinde. Tá tudo certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Na verdade, tá tranquilo. Tá tranquilo? Se você quiser jogar aí, já fica bem legal. Esse livro é ótimo, pessoal. Excepcionalmente bom. Eu diria até que é um dos livros fantásticos. O Gessé Souza é ótimo para usar. Você tem que ir aí, na verdade, no chat, e você vai ver que tem aí ele tá upando aí. Ele tá upando. Linguagem. Você está fazendo vai aparecer o upload, né? Ok. Isso. Ele está em formato EPUB, gente, naquela outra aulinha que eu falei, que eu apresentei para vocês formatos de e-book, eu tinha falado desse formato aí, o EPUB. Ele roda em qualquer leitor de e-book, no celular, no tablet, no computador, e tem aquela diagramação mais interessante, né? Que às vezes eu, por exemplo, eu abro um PDF no telefone ou no Kindle, fica aquela coisa um pouco bagunçada demais e me atrapalha. Peguei nesse formato que é bem mais tranquilo. Eu acho que tinha alguém chamando quando eu perguntei se tinha alguma dúvida. Sou eu, Thiago. É só um comentário. Recomendo depois você ver uma live que o Laurentino fez com o Livres, falando sobre a questão da escravatura. E ele fala muito do Luiz Gama. E ele fala que no segundo livro, ele vai falar muito do Luiz Gama, que durante muito tempo foi esquecido na nossa história.
E Sim. só um comentário meio que acho que é válido. Eu vou assistir. Eu achei algumas entrevistas enquanto eu estava preparando, alguns tópicos também. Mas eu não vi essa entrevista, não, vou procurar. E eu acho que é interessante, porque eu acho que ele nessa trilogia ele vai pegar. Ele provavelmente vai fazer isso, porque no primeiro ele fala bastante desse Dom Henrique. Do Dom Henrique, terminando, ele vai falar sobre o zumbi. Vai falando sobre o zumbi, né? Mas ele deve fazer isso mesmo. Vou assistir. Mas enfim, gente, alguma outra dúvida? Eu acho que está tranquilo. Pessoal, nenhuma dúvida? Nenhuma? Eu já baixei Giovana. aqui. Oi? 2 pessoas levantaram a mão. Às vezes esse aplicativo, gente, me confunde, viu? Não tô pagando de burro, não. Tá tranquilo. Luiz, vamos fazer um sorteio entre os que estão aqui? Vamos, mas a Giovana levantou a mão. Foi mesmo. Manda ver, Giovana. O que você manda? Enquanto ela decide o que vai fazer, olhem só o que eu queria mostrar. Esse aqui é um dos livros do Laurentino. Eu gostei muitíssimo. Esse trata especificamente daquilo que é a Proclamação da República. E esse, o livro que ele deu para vocês, que é o do Gessé Souza. Muito bacana. Eu acho que esse foi um presentão, literalmente. Vocês com certeza vão conseguir usar esse livro em mais de um tema, em mais de uma forma de fazer. Muito bacana. A Giovana levantou a mão sem querer. Então, você pode retomar aí. Ô, Márcio, peraí que eu tô tentando colocar você também como... Isso, é só você voltar host. E vai colocar make host aí, ok? Deixa eu só achar aqui, porque aqui não tá aparecendo. Sim. Bem no cantinho aí você tem more. More, você vai ver que ele tem outras coisas aí. Achou? Participantes, acho que eu achei aqui, ó. Pra te achar. More, make host. Isso. Muito bem, prontinho. Luiz. Muito obrigado. Viu? Pessoas, gente, então é isso. Vamos fazer o seguinte, Luiz. Você vai indicar aí um número entre 1 e 49. Aleatoriamente aí, fala um número qualquer aí. 1 e 49? Um número entre 1 e 49. 34. Aliás, 44? Não, 34. 34. Deixa eu contar aqui, eu vou tirar eu e você. Você está aí com o chat aberto ou não? Tô contando aqui também. Conta para mim, me ajuda aí, por gentileza. Deixa eu ver. Beleza. Aqui. 3, 4, 5. 5 é a Bárbara. Vamos ver aqui. 15, Gabriela Duarte. Isso. Deu Matheus Henriques. Matheus Henrique o quê? Matheus Henriques. Matheus Henriques. Muito bem. O Matheus Henriques está por aí ou não? Está. O Matheus está por aí, pessoal? Estou. Tá aí, Matheus? Parabéns, então. Viu? Bom, nós vamos fazer mais ou menos como eu fiz na semana passada. Você vai... Aliás, semana passada não, da outra vez em que a Lívia ganhou. A Lívia pôde escolher o livro que ela queria. Você já tem meu telefone, Matheus? Tem aí? Tá no grupo ou não? Tem. Tem? É só entrar em contato comigo, pensa o livro que você quer, só precisa ser um livro de fato disponível aqui, né? Na livraria, para que a gente possa, de fato, comprá-lo aqui para você. Ok? Muito obrigado, Matheus. Falou. Muito animado, Matheus. E aí, Luiz, muito obrigado. Grande abraço. Viu? Eu que agradeço, Márcio. Olha, se alguém quiser alguma dica de como fazer a sobrancelha, é só me chamar no inbox. Tranquilo. Não tomem cloroquina. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço, obrigado. Esse aí foi o Luiz. Tchau. Pessoas, então o Matheus ganhou, é só entrar em contato comigo. Mais alguma dúvida sobre o que nós tínhamos conversado, sobre propostas, sobre outras coisas? Não? Bom, eu baixei aqui já. Se alguém não baixou, eu vou enviar para o grupo. Ele está no formato EPUB, mas esse é um aplicativo gratuito. Você consegue muito facilmente abri-lo aí, ok? Nenhuma dúvida, pessoal? Bom, então entra em contato. Marcos, pois não? Você pode responder aquela dúvida minha em relação ao você... PIB? Posso. Você pode responder? Posso.
Posso até ou respondê-la aqui ou respondê-la, se você me permitir, pelo WhatsApp. Até porque ela vai demandar pelo menos uns 5 minutos de resposta. Já vou encaminhar para você sobre o total da dívida pública brasileira, não é isso ou não? Porque eu ouvi falar que pode chegar a 5% do PIB e eu tô meio preocupado com relação a isso. 5% do PIB? 100% do PIB. Ah, sim. Não, nossa dívida pública, isso é importante colocar. Nós já estamos pagando algo como 68% ou 70% do PIB da dívida. Isso já está acontecendo. É um assunto muito bacana. Bom, se você me permitir, eu vou te responder pelo WhatsApp, dou uma resposta extensiva e faço até algumas sugestões, que é para você também ter algumas leituras interessantes. É um assunto bacana, sabe por quê, Thiago? Porque na medida em que se compromete o PIB com a dívida, não sobra dinheiro para políticas públicas. Nada. Não é isso que você pensou? Sim. É um pensamento corretíssimo. Já está praticamente em 70%. E a previsão é de que a coisa fique mais complicada ainda. Mas a gente conversa isso. Daqui a pouco vai ser um prazer trocar ideias com vocês. Mais alguma pergunta sobre propostas de intervenção, sobre os livros? Não? Crianças, então eu vou pedir que vocês entrem em contato. Lembra, conversamos um pouco sobre o dia da live, conversamos um pouco sobre a hora em que a gente vai começar e sobre dicas de conteúdo que vocês tinham eventualmente. Entrem em contato, falem comigo, falem com a Silvia, no privado a gente vai montar a aula da forma adequada. São 7h48, passou até um pouquinho do que eu queria, mas em todo caso está valendo. O Luiz participou também, eu acho que foi legal. Grande abraço para vocês, obrigado e a gente vai se falando aí nas monitorias, nas correções, vocês vão marcando também.